Você já se sentiu preso, como se você estivesse vivendo no piloto automático? Preso num ciclo de rotinas, de limitações autoimpostas? É uma sensação bastante familiar, aquele desconforto silencioso que fica sussurrando. Algo precisa mudar. E eu quero te contar um segredo. A mudança que você procura não tá fora, não tá nesse vídeo, não tá no próximo vídeo. Ela tá dentro. A sua era da transformação, ela começa com a mudança da sua mentalidade. As crenças limitantes, elas são como as paredes invisíveis que impedem você de avançar. Elas sussurram dúvidas corrosivas. Você não é bom o suficiente. Ou então, isso aqui não é pra você. Mas e se der errado? Essas barreiras, elas parecem intransponíveis. Mas elas só existem na nossa cabeça mesmo, infelizmente. O primeiro passo para superar é identificar. Quais são essas barreiras? Qual é essa história que eu continuo contando pra mim mesma? Será que eu tô realmente preso nessa circunstância? Ou eu só tô preso pela crença de que eu não consigo mudar? A autoconsciência, eu diria que ela é a sua ferramenta mais poderosa, assim. Quando você dá nome a essas crenças, você começa a enfraquecer elas. A forma como você enxerga um desafio, uma dificuldade, ela é mais poderosa do que a própria dificuldade, do que o próprio desafio em si. E reenquadrar é justamente isso, é a gente mudar essa perspectiva em relação a esse obstáculo e fazer perguntas, né? Beleza. Mas e se isso aqui for só uma parte necessária para eu conseguir alcançar as coisas que eu quero? Não sei. É um dos questionamentos que você pode se fazer. A gente precisa adotar essa mentalidade de crescimento, né? No curso da Feneute, mais uma vez eu citando o curso da Feneute. Peraí, antes deixa eu passar um batomzinho aqui. Nesse curso da Feneute, ela fala muito sobre essa mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Muitas vezes a gente se... É uma característica nossa, né? Da nossa personalidade também. A gente se fixa nessa característica, nessa mentalidade mais fixa e não consegue enxergar nada mais além do problema, além daquele obstáculo. E a gente precisa desenvolver essa parte da mentalidade de crescimento para conseguir encontrar novas soluções, novas perspectivas, entende? Peraí que eu tô tentando ver aqui a câmera. Eu uso o celular, aliás, o Apple Watch, mas ele não tá dando certo. Eu acho que eu vou ter que tirar a minha pulseira, colocar no braço, porque ele só funciona se ele estiver no meu braço. Peraí. Eu queria um look diferente, não queria ficar parecendo o relógio. Então, mudar essa mentalidade, dessa mentalidade mais fixa para uma mentalidade de crescimento, é, sei lá, tentar entender às vezes os obstáculos como parte do caminho para conseguir chegar em algo melhor, sabe? Porque não adianta a gente pensar que o fator decisão é o suficiente para que eu nunca mais tenha problemas, né? Porque isso não é verdade. Mas se você começa a mudar a sua mentalidade, sabendo que você enfrentará sim problemas, na verdade é o que a gente acaba mais enfrentando, assim, ó. Porque a gente também tende a dar uma supervalorizada a eles, né? Dificilmente a gente vai se lembrar apenas dos progressos. É mais difícil a gente dar valor no que é mais fácil. Então, ao invés da gente temer ao invés da gente temer o fracasso, a gente precisa aprender a encarar como um aprendizado, digamos assim. Você precisa o tempo inteiro lembrar das forças que você tem. E não só das fraquezas. Você não é formado, você não é um saco de fraquezas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Se força a lembrar também daquilo que você é bom. A gente precisa. Tem uma coisa que eu gosto muito, já citei o caderno da validação aqui em outros momentos, ainda não fiz o conteúdo sobre ele, mas é uma ferramenta que eu gosto muito para me ajudar a entender que eu não sou formada apenas de fracassos e fraquezas. Então, neste caderno da validação, eu coloco absolutamente tudo, tá? Pelo menos um motivo por dia eu tento encontrar aquilo
alguma ação, alguma coisa que eu fiz e que eu valido. Que seja conseguir beber 2 litros de água. Que seja conseguir andar 2.000 passos no dia. Entende o que eu quero dizer? Se lembrar disso é a prova de que você é sim capaz de fazer muita coisa. Muito mais do que as suas crenças limitantes te permitem, tá? Agora eu vou te falar qual é o caminho para sua melhor era. E talvez você não goste tanto assim da resposta. Desculpa, não tem o que fazer. Mudar a mentalidade é um excelente começo, mas a ação é a propulsão. A ação é o motor. Sem ação, até as crenças mais inspiradoras do mundo, elas são só aspirações, sonhos. Sabe aquela coisa bem, bem, bem distante? Ruim, né? Você precisa começar pequeno e dar passos consistentes. Substitua hábitos limitantes por novos hábitos. Se você começa o dia, por exemplo, rolando as redes sociais sem rumo, tenta começar escrevendo suas intenções ou fazendo algo que te conecte com os seus objetivos. Uma coisa que eu gosto de fazer é: isso aqui que eu tô fazendo me aproxima ou me afasta da vida que eu desejo ter, daquilo que eu quero ter. Cada hábito é um tijolo na construção da sua melhor era. Celebre as pequenas vitórias. O progresso, ele merece reconhecimento. E é aí que a gente falha. Eu sou péssima nisso também. Sou péssima. Eu tenho uma dificuldade enorme de comemorar minhas vitórias. Mas eu me forço, eu tento me forçar. Se a gente conseguiu fazer aquilo que a gente estava querendo fazer, por menor que seja, a gente precisa comemorar. Eu sempre falo isso com meu marido. Às vezes a gente consegue, sei lá, não sei, qualquer coisa. Vamos comemorar uma meta batida. Que às vezes, não, beleza, só mais uma meta. Próxima. Não tem como. A gente precisa comemorar. Nossa, eu preciso muito melhorar nisso esse ano. Muito mesmo. A gente precisa sim se preocupar em melhorar, em viver a nossa vida do melhor jeito possível, né? De ser uma pessoa melhor. Mas a nossa melhor era, ela não é um destino final. Eu vou explicar. A gente não tem que achar que, poxa, eu só serei uma pessoa melhor quando eu chegar lá. Ela é um processo longo que você vai vivendo enquanto ele acontece. Eu não gosto da palavra jornada. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que ela tá hypada demais. Quer dizer, foi hypada e ela ficou queimada dentro da minha cabeça. Mas é uma jornada. Que ódio. Ela é uma jornada constante. Porque senão a gente fica muito obcecado pelo resultado final. O resultado final da dieta. Quando eu emagrecer, quando eu tiver no emprego tal, quando eu ganhar X milhões por ano. Entende? Isso mudou completamente a minha maneira de viver a minha vida. Porque eu só conseguia pensar no destino final. Eu juro pra vocês, eu só conseguia pensar que eu seria feliz quando eu tivesse na profissão dos meus sonhos. Gente, quando eu ganhasse X por ano. Foi quando eu desassociei a minha mentalidade, a minha cabeça desse resultado final que eu comecei a ver resultados estéticos, porque a dieta pra mim, ela deixou de ser um projeto, por exemplo, com início e fim, e passou a ser um processo contínuo. Eu vivo o estilo de vida, eu vivo a dieta como estilo de vida. E eu fiz aspas aqui, porque às vezes dieta, ela é uma palavra também carregada de ideias erradas, digamos assim, né? De restrição, parará. Sendo que, na verdade, a dieta, ela é um estilo de vida. E aí eu passei a reconhecer, com certa dificuldade, confesso, o progresso do meu corpo, da minha estética. Foi quando eu desassociei essa ânsia pelo dinheiro e pelo sucesso profissional, que eu comecei, de fato, a viver e fazer as coisas com mais leveza, que eu passei a colher frutos melhores do meu trabalho. E eu sei que até parece um papo meio sonhador demais, mas a gente precisa ser obcecado com equilíbrio. Não sei se eu acredito muito nisso.
Porque a gente vai precisar. O equilíbrio, ele é superestimado, digamos assim. Então eu vou encontrar outra palavra. A gente precisa ser obcecado com sabedoria. Não é só aquele resultado final que importa. O que importa é que você consiga curtir a sua vida durante o processo de chegar aonde você quer chegar. Vão haver vários momentos de dúvida e contratempos, né? Eu sempre falo que a gente precisa ser racional e maduro o suficiente para saber que apenas um processo de decisão não sustenta, mas você precisa mapear sim, dentro dessa sua cabecinha, dentro dessa sua mentalidade de que haverão percalços, desconfortos, contratempos, dificuldades, mas que isso faz parte. Isso definitivamente não é um sinal de fracasso, tá bom? É crescimento, é progresso. Aceita a incerteza. Não tem como saber de tudo, não tem como ter certeza de tudo. As possibilidades, elas moram nessa incerteza. Cada caminho desconhecido pode levar a gente a lugares que são extraordinários. E acima de tudo, você precisa acreditar que você pode sim redefinir sua vida. Que a sua melhor versão não é apenas um sonho, mas ela é uma realidade que está esperando para ser construída. A sua mentalidade é a chave para tudo isso. E esse aqui é o ouro desse vídeo. Eu quero deixar uma pergunta para você, como de costume, para te incomodar. Qual é a pequena ação que você pode tomar hoje para começar a viver a sua melhor era? Qual é o nome dessa voz que sussurra aí para você no seu ouvido que algo precisa mudar? Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho colocado nos vídeos. Eu sou a Lua Tomás Nutri no Instagram. E é importante dizer que a partir de março eu estarei atendendo como nutricionista, afinal, recém-formada. Preciso do meu CRN em mãos primeiro, né? E esse mês de janeiro eu quero trazer muito conteúdo a respeito desses questionamentos e para te ajudar mesmo a conseguir alcançar seus objetivos, tá? Que seja em relação à sua saúde, seus relacionamentos, sua vida profissional. Conta comigo. Caso você queira ser meu paciente, é só você deixar seu nome no formulário de maneira muito rápida e simples, tá bom? Um beijo. Ah, é verdade. Curte esse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. 54% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. Eu fiquei, meu Deus, é muita gente, né? Então, um beijo e até!